contexto hebraico e bíblico, o coração é a raiz religiosa dos sentimentos e intelecto. Hoje, a ciência diz que esse centro é o cérebro. Como a gente pode conciliar isso? Quem fez essa pergunta? Rodrigo Negreiros. Cara, eu não sei responder a pergunta do Rodrigo. Honestamente, eu não sei. E, na minha opinião, essa pergunta toca no maior desafio filosófico da tradição calvinista atualmente, talvez da tradição cristã, que é produzir uma antropologia filosófica robusta, ok? Então, a pergunta do Rodrigo assim, toca para mim no núcleo de um problema que a gente tem, que é a falta de uma antropologia filosófica robusta. A tradição reformada tem uma antropologia teológica muito robusta, mas tem uma antropologia filosófica ainda muito rudimentar. E todas as tentativas que a gente tem de lidar com essa relação entre corpo e alma, corpo e mente, ou elas terminam num dualismo, que não faz justiça ao ensino bíblico, ou elas terminam num monismo, sabe? Que também não faz justiça. Na tradição neocalvinista, existe uma boa tentativa de fugir a esses extremos, que é a do William Uenel, em Coração e Alma. Eu acho que é um bom ponto de partida. Eu não tenho tempo aqui para explicar, porque a gente teria que lidar com várias categorias do pensamento do Doivert, como encapse, etc., para poder diferenciar aqui. Então, eu acho que um bom caminho pode ser encontrado lá. Agora, deixa eu dizer duas coisas aqui. Esqueci o nome de quem fez a pergunta já. Rodrigo. Ao Rodrigo. Primeiro, Rodrigo, lev no hebraico, que é a palavra para coração, não é uma referência ao coração como órgão físico, ok? Mas é uma referência ao núcleo integrador e controlador da existência humana, que é de natureza imaterial. Aliás, existem alguns estudiosos do judaísmo antigo que dizem que os judeus relacionavam leve às entranhas, ao intestino, né? Talvez porque eles ficavam lá com a gastrite nervosa, percebia que as emoções afetavam as entranhas, e aí eles relacionaram isso. Então, eu estou dizendo isso apenas para dizer o seguinte: isso aqui distancia o apontamento bíblico da discussão científica do papel do cérebro, ok? A gente não está falando exatamente da mesma coisa quando a gente fala do papel do cérebro na ciência e da ideia de coração na Bíblia. E agora vem a segunda coisa que eu quero dizer, que para mim é mais importante, ok, Rodrigo? Isso aqui é mais importante. Se nós partirmos do pressuposto de que essa dimensão de existência humana precisa ser identificada com um elemento material, nós já cedemos à cosmovisão materialista. Ok? Ou seja, esse não pode ser o nosso ponto de partida. Eu acho que a gente a partir do momento que a gente diz, então, onde é que está isso? O que é isso materialmente falando? A partir do momento em que eu fiz essa pergunta, eu já cedi à crença de que tudo precisa ter um ponto de partida material. Eu já cedi ao materialismo. Então, eu quero apenas deixar esses dois pontos aqui de cuidado para guiar, nortear aí a reflexão a respeito desse assunto que é bastante complexo, na minha opinião. Acho que Pedro, que está aí bem envolvido com o debate com ciência, talvez tenha algo a acrescentar. É engraçado isso, porque eu tive a oportunidade de ficar um tempo lá na Holanda com o senhor que ocupa a cadeira do Doivert, né? E ele é um filósofo e psiquiatra. E ele é muito ligado com ciência e neurociência. Até criaram uma cadeira para ele na Universidade Livre, enquanto eu estava lá, de filosofia da neurociência. Então, assim, ele tem uma pesquisa muito grande nisso. Só que ele faz, como bom reformado, ele faz um movimento contrário. Ele escreve os artigos dele para mostrar que, bem, toda essa discussão do núcleo da personalidade, do cérebro, não poder ser reduzido ao material, porque tem os estados mentais, blá, blá, blá. E aí ele fala, existe uma boa analogia, uma boa imagem para a gente solucionar esses problemas científicos.
E aí ele leva para o coração bíblico. Então ele faz o contrário. Ao invés de pegar o coração bíblico e levar para uma identificação com o cérebro, ele mostra todas as aporias que tem de reduzir estados mentais a estados cerebrais. Fala, não dá para fazer isso, não dá para fazer isso em depressão, não dá para fazer isso em tratamento das pessoas. Então o que é? Aí ele fala, olha, tem um filósofo chamado Doivert que pensou nisso, ele usa muito aquele artigo, as 32 teses sobre a antropologia, né? E aplica isso assim, e escreve em papers e dá palestras lá pra gente, que não é cristão. Então eu via isso, eu achava isso muito legal, muito legal. E era isso que ele também falava isso, ele falava assim, quando eu comecei a estudar filosofia reformacional, esse sempre foi o grande problema, não tinha uma antropologia filosófica. A gente tinha uma antropologia teológica, ele começou a estudar isso na década de 60, quem estava lá na cadeira de teologia sistemática era o Berkouwer, né? Que com todos os problemas dele, e tinha escrito um livro dos volumes dele da dogmática sobre o ser humano, né? Então, aquilo era muito forte, tem muito Doivert ali e tal. Mas ele falou, filosófico a gente ainda tem que construir, e em diálogo com essas coisas. Então ele faz o caminho contrário, ele fala, olha, não dá para reduzir a isso, porque é isso que o reverendo Felipe falou, é a tendência do localismo, né? Que é cartesiana, que é localizar a glândula pineal, localizar no ser humano o ponto de encontro da alma do corpo. Ele fala, olha, todo tipo de localismo é materialista e cai por terra. Então o que é? Aí ele fala, olha, tradição hebraica, levav, tem um conceito muito mais interessante para isso, que é o de coração. Então, ele é meio que um ponto de resistência aos reducionismos científicos contemporâneos. A pesquisa dele é muito interessante, muito interessante. Legal. Bom, ô Pedro, não sei se eu vou estar falando besteira aqui, mas aquele artigo, inclusive desse professor, que saiu pela ABC2, trata justamente dessa questão, né? Pra gente depois poder repassar para os estudantes. Antropologia reformacional, antropologia filosófica com abordagem reformacional. Isso, eu li recentemente esse artigo. De fato, bom, muito bom. Eu conheci esse professor e tudo começou assim com uma resenha da FIDES, também é muito boa, tem uma resenha na FIDES Reformata, a revista do Departamento de Pós-Graduação do Andrew Jumper, que é sobre o livro Coração e Alma, do O'Neill. Que aí o cara lá também cita o Herrit. Então é um bom artigo, é uma resenha que você lê rapidinho, mas a ideia central tá lá, ele dialoga com outros autores. Aí eu não lembro em qual FIDES que tá. Então você digita lá FIDES Reformata, Coração e Alma no Google. É fácil achar. Muito bom.